Perfeito. Então, continuando, né, nossos estudos aqui com o código divino da vida, de ative seus genes e descubra quem você quer ser, de Kazuo Murakami, pesquisador japonês, que fala que a força dos pensamentos pode sim mudar nossa genética no sentido de ativar ou desativar genes. Eu acredito muito nisso também, na epigenética. Tem os fatores que são mutáveis, mas tem muitos fatores que o ambiente vai mudar, a multifatoriedade das doenças, tudo isso se encontra, por exemplo, dentro dessa grande nova metal que está sendo dissipada agora, né? Então, ele continua como? A informação pode mudar a sua vida. Além de mudanças de ambiente, a informação também pode transformar a sua vida. Nos dias de hoje, pode parecer óbvio declarar que a informação seja um fator muito importante. Contudo, nesse caso, eu estou me referindo àquela informação obtida por meio de comunicação interpessoal, fonte que, em geral, é desconsiderada. Na área científica, há dois tipos de informação: as oficiais, disponíveis por meio de fontes credenciadas e confiáveis, e as não oficiais, obtidas por meio de contatos pessoais. Na área da pesquisa, o segundo tipo é fundamental e fácil de se obter, sendo que a melhor forma de obtê-la é por meio de um bom relacionamento com várias pessoas fora do ambiente de trabalho. Jantares informais costumam ser as melhores ocasiões. Enquanto degustamos um bom vinho, falamos de nossas pesquisas, em contrapartida, ficamos sabendo a respeito de outras. Esse tipo de troca é importante não só na área científica, mas em qualquer outro campo de atuação. A informação é um fator crucial para o sucesso das pesquisas científicas. Na minha opinião, quanto mais competente é o cientista, maior e mais constante é a sua busca por informações inéditas e confiáveis. Tive a oportunidade de trabalhar com um professor japonês que era mestre nessa arte. Ele havia residido nos Estados Unidos por 30 anos e suas descobertas no campo da ciência eram impressionantes. Percebi que durante os encontros entre alunos e cientistas ele jamais comia. Quando questionei a respeito disso, ele me respondeu: como posso perder tempo comendo? Pode haver alguém nesse grupo que jamais voltarei a encontrar. Para ele, conhecer o maior número de pessoas possível era muito mais importante do que comer. Certa vez, eu fui a um seminário em que todos os participantes se hospedaram no mesmo hotel, inclusive cerca de estudantes. Apesar de haver quartos separados para os docentes, esse professor em particular preferiu se ajudar com vários alunos de pós-graduação para manter contato com os jovens, ouvir ideias e fazer amizades. Ele era um cientista ávido por informação. Compartilhar o mesmo quarto por uma semana pode ser uma boa maneira de iniciar uma amizade importante e ampliar sua rede de contatos, o que pode tornar muito útil para colher informações. Uma única informação pode mudar toda a sua vida, dizia ele, e é provável que ele esteja certo. Há inúmeras formas de obter informação e estabelecer redes de contato, colher notícias e trocar informações. Alguns fazem isso durante seus encontros semanais em igrejas, sinagogas ou templos. Quaisquer que sejam os seus interesses e predileções, o fato de uma pessoa ser ativa em comunidades ou organizações profissionais e que outras compartilham interesses afins oferece-lhe a oportunidade de estimular seus genes e desenvolver o seu potencial. A troca de informações por meio de relacionamentos pessoais pode significar uma reviravolta em nossas vidas. Não perca essa oportunidade de estar com alguém e se relacionar com alguém. O valor da cooperação. A recompensa pela decisão é um outro aspecto importante em um ambiente, pois favorece a ativação dos genes benéficos. Quando a pessoa sabe que receberá de volta aquilo que investiu, sente-se motivada a trabalhar com mais afinco. É aquilo, né, gente? É hormonal, é o que tem, o que a gente sente, traduz-se isso em enzimas, traduz-se isso em resposta humoral, que a gente fala de líquido, e isso vai para nossas células, né? E pode sim ativar ou desativar genes. A competição acontece em todos os setores da sociedade. De acordo com a minha experiência, a pesquisa científica envolve uma busca constante pela fama. No caso de cientistas, um trabalho de pesquisa é publicado, é a oportunidade de ter um nome em evidência. O prestígio de um cientista é medido pela quantidade de trabalhos publicados e pelo veículo que os publica, bem como pela reação que suscitaram. Apesar de os nomes de todas as pessoas envolvidas na pesquisa também aparecerem na publicação, o titular do projeto sempre recebe os créditos, pois as realizações são atribuídas a ele. Por isso, surgem conflitos a respeito de qual nome deve ser colocado no topo. Nesse sistema, alguns pesquisadores podem não receber o reconhecimento merecido por suas realizações, apesar do esforço empregado, simplesmente por se situar numa linha inferior. Se isso ocorrer de modo frequente, pesquisadores entusiasmados e competentes acabam interrompendo seus trabalhos e desistindo. De qualquer forma, o laboratório para de produzir pesquisa de qualidade. Vê? Então, é uma posição que acaba afetando humoralmente a pessoa, humor e humor de líquido mesmo, e isso faz com que existam mutações, vamos dizer assim, a médio e longo prazo que vão tornar-se ou vão traduzir-se
no desestímulo daquele profissional, por exemplo, tá? Então você vê que esse pesquisador ele está visitando justamente isso, quantas emoções podem alterar o nosso outcome na vida, sim, inclusive os resultados do nosso corpo, né? Inclusive em sintomas, tá? E é isso que a gente vê na medicina simbólica, né? Os sintomas. Nesse sistema, alguns pesquisadores podem não receber o reconhecimento, apesar do esforço empregado, e simplesmente se situarem na linha inferior, isso que eu comentei. Essa é a forma convencional do trabalho de pesquisa, mas não é o procedimento que adoto em meu laboratório. Muito pelo contrário, em meu laboratório, o nome da pessoa que se empenhou mais durante a pesquisa aparecerá em primeiro plano, independentemente da sua experiência, resultados anteriores e posição hierárquica. O nome do coordenador do grupo sempre aparece em último lugar. Os coordenadores são, em geral, professores assistentes ou professores acadêmicos, e caso eles coordenem grupos por 4, 5 anos consecutivos, sua capacidade de liderança será reconhecida por meio de uma promoção. Em outras palavras, no nosso laboratório, os créditos vão para o pesquisador que mais se esforçou e para o coordenador do grupo. Nesse sistema, todos podem estar certos de que serão gratificados pelo seu empenho. Você deve estar se perguntando se, nesse caso, haverá algum mérito para o catedrático que só é o chefe. Se produzirmos bons resultados e talentosos pesquisadores com uma certa constância, meu laboratório terá uma boa reputação e eu, como professor, receberei os méritos por isso. Dessa forma, todos se beneficiam. Veja a diferença do mindset, né, do pensamento. Casos de profissionais em cargos de chefia que recebem os créditos pelo bom desempenho de seus subordinados são comuns em todas as áreas. Este comportamento baseia-se no fato de que todos dentro de uma hierarquia acreditam que poderão fazer o mesmo quando chegarem ao topo. Mas no final, o grupo como um todo sai perdendo. Geneticamente falando, é como se o líder fosse desativando todos os genes benéficos de seus subordinados, um a um, até que todo o grupo se tornasse desmotivado. Portanto, no caso de um fracasso, ele deve ser considerado responsável. Em alguns de seus diferentes papéis no trabalho, na família e na sua comunidade, provavelmente será necessário que você desenvolva uma boa liderança. É importante ressaltar que o reconhecimento é um fator essencial para o sucesso do grupo. Quando bons resultados e qualidades não são valorizados, a moral do grupo é abalada. A manutenção do espírito de cooperação e o reconhecimento pelo empenho de cada membro da equipe são as melhores maneiras de preservar a harmonia do grupo. Além disso, você acabará se beneficiando com a ativação dos genes benéficos de todos os componentes do grupo. É a liderança, né, gente? Então, vocês veem, ele estudou tudo isso no nível celular, no nível molecular e no nível como a gente fala, no nível moral, né? No nível de quais mediadores são jogados na corrente sanguínea que podem alterar, sim, tanto a perspectiva, vamos colocar assim, de enzimas, né, que são algumas proteínas do nosso corpo, como na ativação e desativação de genes que podem ou não causar, inclusive, doenças, de fato, tá? É o famoso nível que a gente chama nível conectivo da medicina simbólica. A prática do dar e dar é uma forma eficaz de ativar os seus genes. A maioria de nós acredita que dar e receber seja a base da relação humana. E é fato que grande parte dos relacionamentos pessoais e profissionais fundamentam-se nessa crença. Acreditamos também que esse conceito seja o princípio que rege os deveres dos filhos para com os pais, e obrigações e responsabilidades pessoais. Eu, pelo contrário, no caso pesquisador, descobri que o conceito de dar e dar está mais próximo da realidade. Se desejamos ativar nossos genes, deveríamos nos concentrar nesse modo de pensar, pois esta é uma atitude realmente eficaz. Dar e receber significa que, ao fazer alguma coisa, sempre receberemos algo em troca. Mas se refletirmos um pouco, perceberemos que a maioria das retribuições não significa muita coisa. Na verdade, o processo não passa de uma ação automática, como obter uma lata de refrigerante após inserir uma moeda numa máquina. As maiores recompensas vêm do divino, e o melhor a fazer é adaptar da vida a atitude do dar e dar. O exemplo mais comum dessa atitude é a relação mãe e filho. Uma mãe doa seu filho sem esperar nada em troca. Ela não espera conscientemente uma recompensa. No entanto, suas ações lhe trazem felicidade, satisfação, e esses sentimentos de alegria e inspiração acabam por ativar seus genes benéficos. Alguns cientistas dos Estados Unidos sentem prazer em compartilhar o seu conhecimento com todos, enquanto outros mantêm sigilo absoluto sobre suas descobertas, ao mesmo tempo que, com habilidades, extraem informações dos colegas. Ambos são bem-sucedidos em seu trabalho, mas os últimos, em geral, não conseguem formar novos pesquisadores. As pessoas tendem a se aproximar daquelas que praticam o dar e dar. Elas se unem, o grupo cresce e fortalece, formando uma família. Seus integrantes se ajudam mutuamente, assim como fazem os membros de comunidades étnicas e colônias de estrangeiros. Na pesquisa científica atual, não é mais possível que um pesquisador sozinho
mesmo um gênio, dependa apenas de sua inspiração e dedicação para obter resultados importantes. A tendência nos dias de hoje é que a pesquisa sobre um mesmo tema seja realizada por grupos constituídos de várias pessoas, até mesmo por dezenas de cientistas. O estudo dos organismos vivos nos mostra uma evidência. A cabeça não é a parte mais importante do corpo. De fato, não há uma hierarquia, já que todas as partes são vitais na realização de seus papéis. Há várias formas de administrar uma organização, e acredito ter encontrado o sistema ideal para o meu laboratório. A pesquisa genética mostrou-me a beleza do funcionamento de cada órgão, em especial do extraordinário mecanismo de interação que existem entre eles e os tecidos para formar um organismo vivo, embora cada célula seja independente. Podemos aprender muito com esse exemplo e aplicá-lo na nossa interação com os outros. Então, hoje a gente lê o capítulo 3, uma parte do capítulo 3 do Código Divino da Vida, que é um livro que demonstra ou comenta a pesquisa de Kazuo Murakami, entendendo de como as emoções podem sim alterar os nossos genes e lá, em última instância, nos ajudar na saúde ou no adoecimento do nosso corpo. Amanhã a gente volta com mais.